Bom dia, o meu nome é o professor Wellington e nessa aula de ciências de hoje vamos estar abordando um tema que talvez vocês já tenham visto falar, que é a cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar, ela é considerada como o ciclo da vida e ela é dividida em três partes, né? Que é os produtores, os animais e os decompositores. O que seriam esses produtores? Os produtores seriam seres que ele produzem o seu próprio alimento, né? Como assim produzir o seu próprio alimento? A árvore é um ser produtor, ela não precisa se alimentar de outro ser, então ela é considerada um ser produtor. O animal, ele precisa desse ser produtor ele precisa de suas energias para sobreviver, né? Por exemplo, a vaca ela precisa do capim e o capim é considerado um ser produtor. E os decompositores que sobrevivem, né? Simplesmente com o restos de outros animais mortos. Mas os decompositores são seres que fica muito complicado a ver a olho nu, certo? E dentro dessa cadeia alimentar, ela é dividida em algumas partes que eu vou estar explicando para vocês um pouco melhor. Que é dividido em três partes, que são seres consumidores primários. O que seriam esses consumidores primários? São os que se alimentam dos produtores, ou seja, o que eu já tinha te falado, né? A vaca ela se alimenta do capim, que é um ser produtor. Outro exemplo é um ser primário é um grilo, que ele se alimenta da grama, né? E o consumidor secundário, vamos imaginar que seja um sapo, né? Que o sapo ele come o grilo, então ele é considerado um consumidor secundário. E o consumidor terciário, que é a cobra, que ela se alimenta da serpente, do sapo, ela se alimenta do sapo, né? E, e aí vem um consumidor final, né? Que é, vamos imaginar um gavião que come a cobra. E ao longo da vida, esse gavião ele vai morrer, né? E aí, ele morrendo, com os restos dele, entra os decompositores que eu tinha falado para vocês lá no começo do vídeo, né? No começo da aula. Que vai gerar, né? Seres produtores, né? Desses fungos, eles vão ajudar na parte dos seres produtores, né? Que daí eles vão voltar e nisso vai ficar fazendo um ciclo na vida, né? Desses animais. Explicado isso, eu vou estar passando para vocês algumas perguntas, né? Que é qual é a importância dos decompositores, né? A pergunta número 1 é essa. Dito isso, eu vou estar passando algumas perguntas para vocês. Pergunta número 1. Qual é a importância dos seres decompositores? E o que são... Dito isso, eu vou estar passando algumas perguntas para vocês, né? Para vocês responder. E ao final dessas perguntas, eu quero que vocês ilustrem em seu caderno, né? Como seria uma cadeia alimentar, né? Para mim ver se vocês estão com dificuldades ou não. E após essa pergunta, eu vou estar pedindo para vocês que ilustrem seu caderno em uma folha separada, melhor.
E eu vou estar pedindo para vocês que depois dessa pergunta, de estar respondido essas questões, vou estar pedindo para vocês ilustrarem seu caderno como seria uma cadeia alimentar, beleza?